Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal HC Espiritual. O meu nome é Helder Correia. Estamos a dar sequência a uma minissérie onde eu estou a reagir a uma entrevista com Dan Burrish. Se vocês não sabem quem é Dan Burrish e de que é que tudo isto se trata, assistam todos os episódios anteriores para assim culminarmos aqui no último episódio desta entrevista, reagindo a partes desta entrevista, onde eu retirei de um canal específico. E vamos lá. Was that I was picked up as a random population sample. The son of a blue collar worker, and just the son of my family was total blue collar. Ele aqui está a afirmar que foi escolhido aleatoriamente como membro da população terrestre. There are a lot of coincidences that suggest that people were moved into a place to later teach me that happened before 1973. Can I put my finger on that and say, oh yeah, they knew what was going to happen to me and that I was going to be picked up? I can't say that because I wouldn't. Ele está aqui a dizer que poderá tudo isto ter acontecido de forma aleatória, ou seja, eles terem, naquele episódio que o J-Rod compartilhou com ele de memória dos acontecimentos que aconteceram em 73 com ele, que isto terá sido tudo aleatório, ou que há uma ligação para os acontecimentos posteriores, coisa que eu inclusive falei no último episódio, na terceira parte, e ele está aqui a ponderar. E ele não com certeza que existe ligação. Marcia has held up two letters to me, LG, for Looking Glass. Oh, I see. I'm sitting here in the presence of an individual that actually knows more of the truth and cannot tell me, for whatever reason, more of the truth about what's happened to me than I know. Okay. She's just held up the letters LG for Looking Glass. She's indicating to me that they knew. In other words, and Looking Glass is the ability to look into the future. So what you're suggesting is that machine for that use, yeah. MJ12 was using Looking Glass, perhaps saw that the first son of MJ1 was going to die, and planned. Ok, ele está aqui a dizer a possibilidade de que, de alguma forma, existe uma tecnologia apelidada de espelho, onde é possível acessar a linhas de possibilidade futuras e onde esses seres verificaram que algo ia acontecer com o filho, aquela criança, do filho do MJ1, e que já estavam a planear algo para preparar aqui o Dan Burrish. To groom you to carry on in his place. Sabendo que essa criança iria morrer, iriam colocar então todo o papel que iria ser desempenhado por essa criança que morreu na nave, e eles decidiram, derivado a acessarem linhas futuras de possibilidade, eles decidiram colocar o Dan Burrish no lugar dessa criança. Olhem só a complexidade de uma história assim. Excuse me, but the hints have been, forthcoming that is the reality involved, because, I mean, even, and I don't know for certain that he was ever read into the program, God bless him, Jim, my mentor, Dr. Jim Reynolds, he was moved into places that almost set him up perfectly for Dodie's call, my mom's call that day, to talk with him at Long Beach Memorial Hospital. And she has since admitted, she admitted to Marcy that she received a sum of money. There are some not good things here, and I still love them both for everything that they've done for me, but yet there's an incompatibility now, because I'm still the 8 or 9 year old boy in their eyes that they are willing to try to take sovereignty away from, and it produces an incompatibility in the relationship. What we're trying to find out, though, is how did you hook up with MJ1 after that? I mean, well, the first time that I saw him was at the back of the meeting room at the George C. Page Museum when I was a member of the Los Angeles Microscopical Society. How old were you? 13, 14.
So it was a few years after. It was a few years after I started becoming really interested in all of the beakers and the microscopes and things like that, where I was introduced to Jim Reynolds at Long Beach Memorial Medical Center. Jim Reynolds then introduced my mom and myself to John DeHaas, who was then an associate professor of protozoology, as I understand, at the University of Southern California. He was also the head of DeHaas Optical, a microscope salesman, who then put me in contact with the Los Angeles Microscopical Society at the George C. Page Museum, with whom he was associated as a member, as a senior member, in fact, at the time. During the course of my association with the LA Micro Society, I saw the former MJ1 walk in the back doorway. I sat at the back right of the room, which was where my spot kind of was. And I noticed him just standing back there, and he kind of just blended in with the crowd that was kind of coming and going. And he looked at me, and I looked at him because I noticed he was laying a little too long of a gaze on me. And I was paranoid as it was. I was scared to death just being around these bright people. These were accomplished scientists. Ok. Ele aqui está a explicar todo o contexto de como é que conheceu um dos mentores dele, alguém dentro da comunidade científica, como é que ele conheceu todas aquelas pessoas juntamente com a mãe dele, e que neste acontecimento, onde ele estava num ambiente específico, rodeado de pessoas ligadas à parte científica, que nos bastidores, ou seja, ali quase despercebido no meio daquelas pessoas, estaria este tal de MJ1, que olhou fixamente para ele. Price was one of them, who was the head of the Electron Micro Lab at UCLA. I mean, these were accomplished people. And I noticed he laid this gaze on me from the back of the room, and he took his lighter, Da sala. and he opened, it was a Zippo lighter, and it had a United States Navy seal on it. And he just popped it and lit it, and closed it up, and walked out the back door. I had no idea who this dude was. Scared to ask anybody because I didn't want to look stupid. You know, I was a geeky teen. Later on, I find out that he just wanted to introduce himself to me early on. He wanted to see where I was in my life at the time. Então, haveria então M12 seria então este Majestic, um projeto secreto, onde este MJ1 seria o líder máximo desse projeto, e onde ele perde o filho dele, e onde é colocado Dan Burish. Pela complexidade da história e por ser algo assim tão fora da caixa, o nosso instinto normal é descredibilizar, ou nós acharmos que já aqui estamos perante alguém que criou toda uma invenção, mas temos que ponderar novamente, é isso que eu vos explico. Será que, por ser algo tão fora da caixa, por ser algo tão fora do nosso ambiente comum e do nosso, em certo aspecto, do nosso comodismo, poderá ser que a gente coloca logo na gaveta da impossibilidade ou da fantasia? Mas é isso, ok? Já percebemos então que MJ1 seria o líder máximo do projeto Majestic, que depois, dentro desse projeto, existiriam subprojetos dentro do mesmo projeto com outros nomes que eu já citei aqui, que foram ditos por Dan Burish, ok? Mas, então, é isso, já percebemos. Because of the Sun Michael and all of that business from 73. E que ele estaria então no fundo da sala, neste acontecimento que ele está a descrever, que acendeu um isqueiro e que ele conseguiu constatar um símbolo específico através desse gesto. 75, 76, right in that general time frame. So, okay. So that's my first meeting with him, but I didn't really meet with him at the time. He showed himself to me. Ele só se mostrou a ele. And you have since developed a relationship with him such that there is affection there, and he does consider you his son. He treats me very son-like, yes. Okay. But would you also say that? E ele tratava como um filho. That it's his, he regards you as his son literally, or does? I mean, he must be conscious of the
the shift or the transfer that took place. He knows what happened on board. We've had long. Este líder vamos lhe chamar, deste projeto secreto, ele sabia do que aconteceu na nave em 73. Ao mesmo tempo, algo foi transferido do filho dele para o Dan Burrish. E isso terá feito com que esse líder, esse MJ1, apelidado MJ1, essa pessoa, sentisse que o Dan Burrish era como um filho para ele. Eu não sei se esta transferência aqui, alegada transferência, será de consciência, mas não, porque se fosse de consciência, e se isso até fosse possível, o Dan Burrish acordaria sendo uma outra pessoa, não teria memórias dele como Dan Burrish, então não é isso, foi uma transferência de informação, de coisas possivelmente específicas que o filho do MJ1 iria desenvolver, mas que como morreu, compartilharam essas informações com o Dan Burrish para ele próprio dar seguimento a essas funções, essas funcionalidades. Discussions about this. Okay. In fact, we had an entire night discussion about it one night. You know, I'm trying to do the right things by everybody, and that's the only reason why. To be honest, I mean, my debriefing must come out to the public to the extent that the authentic message, the truthful message of what I've seen, comes out. And that concerns the extraterrestrial issue. But the rest of it, my losing my knees out at Mayboyer Park and falling at the base of the tree where my grandpa was, that's not required. But for people to know that it's not bullshit. O que ali na parte final Dan Burrish afirmou é que não é, o que é importante para ele é que algumas das informações que ele tem vindo a propagar em relação a estes seres extraterrestres, que à medida que o tempo passe sejam divulgadas para que haja uma comprovação com as coisas que ele tem dito. E que toda esta parte que ele compartilhou dos acontecimentos de 73, quando ainda era criança, e todas as ligações, as correlações que ele está aqui a fazer, que isso não é importante, mas que há um viés de mostrar que não é algo estapafúrdio, ou que não é uma fantasia ou uma estupidez. E foi isto, pessoal. Finalizámos aqui esta minissérie. Isto foi só para vos causar interesse, para também ponderarmos nada do que ele afirma. As únicas coisas que foram comprovadas foram os seus diplomas, os seus estudos, isso foi comprovado, mas muitas das coisas que ele afirma, nada foi comprovado, ok? Está tudo dentro do viés especulativo. Perante isso, aquilo que eu digo é, poderá ser toda uma construção dele, uma fantasia, mas com que propósito, ok? Não sei. Eu tenho vindo a mostrar-vos que há coisas que me fazem ficar muito reticente no aspecto em que eu não consigo negar ou não consigo afirmar que esta pessoa está a inventar. Eu não consigo. Mas concordo que ele fala em situações muito complexas. Ele traz uma ideia de extraterrestre como sendo nós humanos, estes J-Rods seríamos nós humanos, numa linha futura. Ele fala em tecnologia capaz de desdobrar o tempo e o espaço e acessar o passado, ou seja, seres que vêm de linhas futuras e que tentam de alguma forma modificar acontecimentos para que eles possam, na linha deles, possam prosperar e continuar a sua existência. Isto mostra que, ao retornar ao passado, ou seja, é possível mudar acontecimentos e nós estarmos... ou seja, nada está estático, nem no passado e nem no futuro. Há quem fale na viagem do tempo de assim que nós viajamos ao futuro, ou ao passado neste caso, que ao fazermos já estamos numa linha paralela. Aquela linha que nós estávamos, ela já não participa mais da mesma linha. Criámos uma linha de possibilidade paralela àquela que estávamos. Se isto for
uma teoria verídica, então tudo o que o Dan está aqui a afirmar não é razoável, não traz uma razão viável, porque se eles estão a querer modificar um acontecimento futuro, então eles podem modificar isso retornando ao passado dessa linha de possibilidade. E tudo o que fazemos eh, no passado modifica a possibilidade futura. Então não cria uma linha paralela. Tudo isto é muito complexo. Eu poderia até estar aqui a tocar em situações que fogem muito de alguma coisa que possa existir, mas que é fascinante é. O que nós não devemos fazer é deixar que o fascínio nos tire os pés no chão, ok? Por isso é isso. Pessoal, filtrem, acessem as entrevistas onde ele fala por muito mais tempo, onde explica muito mais coisas do DNA, explica muito mais a interação com esse ser que muita gente se chama de J-Rod, mas que seria a espécie. Ele compartilha coisas assim muito interessantes. Algumas delas deixaram um boquiaberto, mas lá está. É isto, pessoal. Se gostaram, compartilhem, façam o gosto, subscrevam o canal, se ainda não fizeram, e deixem o vosso comentário. Façam um resumo de toda esta minissérie e deixem a vossa opinião aqui nos comentários. Isso ajuda a que o projeto chegue a mais pessoas. Tá, pessoal? Muito obrigado a todos pela atenção. Muita paz e muita luz para todos vocês e não percam os próximos vídeos no canal. Muito obrigado.